E aí, pessoal, beleza? A gente vai ensinar nesse vídeo hoje como que se calcula uma lira de tubulação ou uma junta de expansão numa tubulação de água quente, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu queria passar um recadinho para vocês. 95% do pessoal que assiste nossos vídeos não são inscritos. Então, se você está vendo e não se inscreveu ainda, se inscreve no botão vermelho aqui embaixo, dá um joinha no vídeo se você gostou. Se você não gostou, dá um dislike lá. Fala que você não gostou, beleza? Interage com a gente. E ativa as notificações lá no sininho para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você ser notificado. Para quem não sabe, lira ou junta de expansão são dispositivos, tá, que absorvem a deformação de uma tubulação de água quente, tá, quando há variação de temperatura, beleza? Então eu vou fazer um esqueminha aqui para exemplificar melhor o que é isso, beleza? Como vocês já viram, por exemplo, no ensino médio e tal, sempre que há uma variação de temperatura, ou seja, está 20 graus Celsius no ambiente e aí vai para 30, todo o material ele dilata. E o mesmo acontece quando há uma variação negativa e ele se contrai, né? Então, para uma tubulação de água quente, né, numa determinada temperatura, ela vai ter um comprimento. Beleza? Quando eu ativo o sistema de água quente, que aí a água passa pelo aquecedor, né? Então, de 20 graus, temperatura ambiente, ela vai passar para a temperatura lá do aquecedor. Normalmente, 45 graus, 50 graus. Então, o nosso comprimento aqui da nossa tubulação vai ter uma temperatura mais um ΔT, e aqui eu tenho um comprimento mais um ΔL, tá? Que é a nossa deformação, beleza? Eu vou chamar de E, Ezinho minúsculo. Então, isso acontece. Porém, as nossas tubulações, normalmente, elas estão presas no teto, certo? Então, ela não está dentro de um reboco, né? Elas são presas no teto. Quando eu prendo a tubulação em dois pontos, acontece o quê? Vou fazer um esquema estático aqui. Vou ter uma tubulação, tá? Tem uma seção transversal. Quando eu coloco os suportes nas pontas dos tubos, o que acontece? Esse suporte ele não vai deixar a tubulação trabalhar. Então, acontece o quê? Uma força normal interna, tá? Dentro da tubulação. E aí, dependendo da variação de temperatura, o que acontece? A tubulação, ela flamba, tá? A tubulação, ela flamba. Então, é muito importante a gente prever meios, tá, da gente absorver essa deformação, porque o suporte a gente não pode tirar, porque senão o negócio não vai ficar preso no teto, né? Então, a gente tem que prever. E aí, a solução para isso é prever liras ou juntas de expansão, que a gente vai explicar daqui a pouco. Antes de eu explicar sobre lira, eu quero mostrar por que esse negócio flamba, tá? Quero mostrar um pouco disso. A gente viu lá em resistências dos materiais que a carga crítica, ou seja, imagine que eu tenho um pilar, tá? E eu tenho uma carga sendo aplicado axialmente a ela. Dependendo dessa carga, dependendo da seção transversal do pilar também, ao invés, tá, do pilar amassar, né, dele se contrair, ele flamba, ele torce, tá? Então, e essa fórmula da carga crítica, tá? Então, carga crítica é igual a π ao quadrado, módulo de elasticidade do material, então depende do material, momento de inércia do material não, da seção transversal, que no caso dos nossos tubos é uma seção, né, vazada aqui, beleza? Esse aqui é o nosso tubo. Isso tudo é dividido pelo comprimento ao quadrado, tá? Do nosso esquema aqui estático. Isso aqui muda um pouco, tem alguns coeficientes a depender do tipo de suporte, beleza? Mas, basicamente, essa aqui é a fórmula geral. E nós sabemos... Então, essa aqui, qual que é a carga crítica para ela flambar? Ou seja, qual que é a carga que eu preciso dar na minha barra, tá, para ela flambar? Essa fórmula fala isso.
E aí, a gente sabe que quando temos variação de temperatura, a gente tem o quê? Uma carga axial também acontecendo dentro da minha seção transversal. Então, assim, essa fórmula é a carga crítica. Então, o que vai gerar a carga? Vai ser a minha variação de temperatura. E essa minha carga, que eu posso chamar de N, de força normal, né? Ela é o módulo de elasticidade vezes a minha área, vezes um alfa, tá? Que é o coeficiente de temperatura do material, e vezes a minha variação de temperatura. Então, eu não posso ter... o L ele vai ser fixo, o E vai ser fixo, o momento de inércia vai ser fixo, né? A minha área vai ser fixa, o meu alfa vai ser fixa, a única coisa que vai variar vai ser a minha temperatura. Então, eu posso encontrar aqui, igualando essas duas equações, qual é a minha temperatura máxima que eu posso elevar, ou qual que é o meu comprimento máximo que eu posso colocar os meus suportes. Porque quanto mais longe tiver os meus suportes, mais fácil é ela flambar. Muito mais fácil porque é ao quadrado. Então, igualando essas duas equações, né, o módulo de elasticidade vai acabar saindo. Eu vou ter que π ao quadrado, né, o nosso momento de inércia, dividido por L ao quadrado, é igual a minha área, meu alfa e meu ΔT. E aí, normalmente, isolando o comprimento aqui, tá? Eu fiz um teste fazendo isso com o PPR de 50 milímetros, se eu não me engano, tá? E ele vai me dar um comprimento máximo de 60 centímetros, tá? Ou seja, para minha barra não flambar, pode ver que eu peguei essa caneta aqui, ó, ela é difícil de flambar, porque ela é curta. Mas se eu pego uma caneta muito comprida, ela vai flambar. Para minha barra de tubo, né, não flambar, eu preciso ter um suporte a cada 60 centímetros no mínimo. E a gente sabe que isso não acontece, né? Então a gente pode colocar um a cada 1,5 metro, se eu não me engano, 1 metro a 1,5 metro. Porque senão fica um custo muito elevado a nossa obra. A gente não vai fazer isso. Então, por isso que a gente utiliza aí as liras. As liras ou juntas de expansão, a gente precisa utilizar sempre. A não ser que sejam em trechos menores que 60 centímetros. E aí, se você for ver a tubulação dentro da parede, ela está inteira ancorada, né? Então, ela tá a cada centímetro já está fixada. Então, é por isso que dentro da alvenaria não se faz necessário a utilização de lira. Mas, por exemplo, se você vai utilizar uma tubulação, uma parede de drywall, por exemplo, você tem que pensar nisso, porque ela não vai estar ancorada, tá? E o mínimo, beleza? O mínimo seria o quê? 60 centímetros, tá? O certo é você calcular, depende muito da seção transversal e do material, tá? Então, para um PPR de 50 milímetros, tá? 60 centímetros. Além das liras e das juntas de expansão, a gente pode aproveitar as próprias curvas, né, do nosso sistema para fazer a absorção, tá, desse fenômeno que é a dilatação. Então, por exemplo, quando eu tenho uma curva numa tubulação, né, se eu colocar o meu suporte aqui, vou até pegar uma outra caneta mais grossa. Se eu colocar o meu suporte aqui no cantinho, tá? E aí existem dois, antes de falar disso, tem que falar dos suportes. Existem dois tipos de suportes. O que deixa a barra deslizar, mas ele suporta ela, né? Mas ele deixa a barra deslizar, e o suporte fixo. Se eu coloco aqui o meu suporte fixo, a minha barra ela fica fixa, então ela vai dilatar, né, para a minha direita. Ou aí eu posso colocar aqui o meu suporte fixo também, tá? E aí eu vou ter que prever aqui uma lira ou junta de expansão. Se eu deixar esse meu suporte livre, tá? O que acontece? Vamos imaginar que esse aqui é livre. E esse aqui, eu não vou colocar ele aqui, eu vou colocar ele mais para baixo,
tá? E isso aqui vai ter um comprimento L, que seja. Então, esse aqui é fixo, ok? Vou apagar aqui. Esse é fixo e esse é livre. Quando a gente aplica, né, quando a água quente vai passar pelo aquecedor, a tubulação vai dilatar. Então, ela vai se movimentar, porque esse aqui é livre, então ela se movimenta para cá. E aí, essa tubulação aqui, com esse nosso apoio fixo, do nosso apoio, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar, tá? E pela própria resistência do tubo, né, a flexibilidade do tubo, ele vai trabalhar de uma forma que ele não quebre. E aí, o que vai mandar para que ele não quebre? Esse L. Quanto maior o L, tá, mais ele vai trabalhar. E esse L, ele também é o mesmo cálculo para uma lira. Por exemplo, o que é uma lira? Eu vou ter uma tubulação reta e aí no meio dela eu vou fazer um U. Vou fixar aqui, fixo, né? Não aquele suporte livre. Quando acontecer as dilatações, a minha lira vai absorver. Tá? Então a minha lira, então aqui vai ser a minha dilatação. Tá? Sub 2. Aqui vai ser minha dilatação e minha lira vai absorver. E aí, esses comprimentos aqui, tá? Eles são calculados, a gente consegue calcular. Então, dessa forma que a gente consegue calcular as liras. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente pode utilizar... Vai ter casos que a gente não vai conseguir utilizar esse nosso esquema de suportes, tá? Para fazer a absorção, a gente vai acabar fazendo as liras. Quando que a gente precisa fazer as liras? Depende muito qual que vai ser o suporte fixo, qual que vai ser o suporte livre. Daí a gente tem que pensar, né? Se tiver dois suportes fixos, né? A gente vai precisar utilizar a lira. E aí, às vezes, o suporte fixo, vamos fazer um outro esquema aqui. O suporte fixo, vamos supor que eu tenho aqui uma tubulação assim, ó. Então aqui ela vai para o banheiro, aqui ela vem do medidor e aqui ela vai para a cozinha. Então aqui eu vou ter um suporte livre, fixo, por exemplo. Aqui eu vou precisar de um suporte, tá certo? Para suportar esse T. E aqui eu posso pôr um suporte mais longe. Como eu tenho esse suporte aqui, fixo, tá? Esse ponto aqui, esse nó, ele vai ficar fixo. Então, fica fixo, fixo. Daí, o que eu tenho que fazer? Colocar ou uma junta de expansão ou a minha lira, tá? Então, é um ou é outro. Então, é por isso que a gente, às vezes, vai precisar utilizar a lira. Por exemplo, prumada de água quente. Por exemplo, tem um aquecimento central e eu vou ter a prumada de água quente. É muito difícil a gente ter suporte fixo em tudo, livres em tudo, porque na vertical, então a tubulação vai correr. Então, a gente tem que fixar ele, né? Então, eu não posso ter o suporte livre porque a tubulação está na vertical. Então, eu vou ter que fixar pelo menos a cada 2 metros. Então, o ideal é prever aí uma junta de expansão, uma por andar, por exemplo, ou uma a cada 2 metros, tá? Então, é interessante fazer essa previsão, tá? Então, ok. Sabemos agora, porque agora a gente vai começar a aplicar a fórmula, né? Porque não adianta eu só jogar as fórmulas aqui e não explicar os conceitos para vocês. Primeira coisa que a gente tem que saber é quanto a tubulação vai dilatar. Então, como calcular uma lira e uma junta de expansão? Quanto a tubulação vai dilatar? Primeira pergunta você tem que se fazer. A dilatação, vou chamar de Ezinho, tá? Ela vai ser igual ao meu alfa, tá? Que é o coeficiente do material de variação de temperatura. É o coeficiente de dilatação térmica do material da tubulação. E aí a sua unidade é 1 por grau Celsius. Beleza? ΔT, beleza? Que é a unidade em Celsius. Nossa variação de temperatura. E vezes o meu comprimento, que vai me dar em metros, ok?
esse aqui é o cara, quanto que vai dilatar. A junta de expansão, o que é a junta de expansão? Ele é uma peça que tem tipo um copo dentro. Ele é um tubo com outro tubo maior dentro. E aí, quando acontece a dilatação, esse tubo trabalha aqui dentro desse copinho, tá? Então, é assim que funciona. Então, é uma pecinha de uns 10, 15 centímetros. E aí, com a dilatação, ele vai trabalhar aqui dentro e aí não tem nenhum problema. E aí, para calcular o número, por exemplo, eu tenho... E ele vai ter o copo, ele vai ter uma distância máxima que ele vai trabalhar. Para eu calcular o número de juntas de expansão que vai ter ao longo da minha tubulação, né, ao longo do meu L, né, do meu comprimento de tubulação, né, é bem simples, é só eu pegar o valor aqui da nossa dilatação, tá, e dividir pelo quê? Pelo esse comprimento, que é a capacidade de absorção, tá, da junta. Então, vai ser o número... Então, se eu tenho uma dilatação de 10 centímetros e a minha junta absorve 5, então eu vou precisar de 2 ao longo da minha tubulação. Simples, né? Então, juntas de expansão é mais tranquilo. As liras, né, ou as mudanças de direção, né, que é nossa outra parte. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse esquema, que é a nossa lira. A lira pode ser dessa forma ou pode ser dessa forma. Sempre que houver formas da gente absorver a própria dilatação com a própria tubulação, com a própria conexão, isso se chama lira. Pode ser forçada, que nem esse U, ou pode ser uma normal, que nem esse S aqui, né, que acontece. Durante a própria distribuição no nosso teto, isso já vai acontecer naturalmente. E aí, assim, cada formato de lira, esse ou esse, ele vai ter uma forma de fazer. Porque, assim, o cálculo que a gente vai fazer é o L total. Tá? Então, por exemplo, pro IU, esse comprimento aqui, tá? Ele é 2L sobre 5. Esse aqui é 2L sobre 5. E esse aqui é 1L, né? Ou seja, só L sobre 5. Tá? Então, do meu comprimento total, cada partezinha dessa vai gerar um tamanho. Esse aqui, vamos supor que eu tenho um suporte aqui e um suporte aqui, tá? Esse aqui já aqui é L sobre 4, aqui é L sobre 4 e aqui L sobre 2, tá? Então, dessa forma aqui, a gente vai utilizar a maioria das vezes esses caras. Eu tenho um L normal. Tem um suporte aqui e um suporte aqui. Então, vai ser L sobre 2 e L sobre 2, tá? Então, a gente vai utilizar aí... pelo menos esses 3 tipos, tá, de lira, sempre num projeto. É muito difícil a gente precisar utilizar um outro tamanho. Esse comprimento total se calcula com L, tá? É igual a minha raiz, tá? De 3 vezes o meu módulo de elasticidade do material. Então, se for CPVC ou PPR, esse E vai ser diferente. Vezes o meu diâmetro externo, tá, da tubulação. Eu vou até colocar aqui as unidades, que aí fica mais fácil, tá? Aqui é em Pascal, aqui é em milímetros
Esse aqui ainda multiplica pelo um E minúsculo, tá? Vou pôr um E minúsculo pequeno aqui, que na verdade, é nosso E da dilatação, tá? Então, é a minha dilatação térmica em milímetros também. Desculpa, em metros. E aí, isso tudo é dividido pelo S, que é o quê? A tensão admissível faltou um S aqui. Admissível do material, ok? E em Pascal também. Essas informações você consegue encontrar no catálogo da Tigre, no catálogo da Manco, nos catálogos técnicos dos materiais, né, da tubulação. Todas essas informações, inclusive a fórmula, você vai conseguir encontrar no catálogo. Então, é bem tranquilo. Então, por isso que é interessante eu ter mostrado aqui antes qual que é a teoria, onde colocar, beleza? Porque essa fórmula aqui a gente vai encontrar aí em todos os catálogos, beleza? Então, vamos fazer um exemplo numérico aqui agora, tá? Um exemplo prático para vocês. Vamos imaginar uma distribuição, tá? Que aqui eu tenho o nosso medidor, beleza? Nosso medidor. E aí eu venho do nosso medidor, e aí eu vou pro lado direito, eu faço uma curvinha aqui. Aqui eu chego no nosso banheiro. E aqui eu chego na cozinha, e aí eu chego na área de serviço, e lá na área de serviço que vai ter o nosso aquecedor, tá? E aí do nosso aquecedor vai vir aqui a água quente, que eu vou fazer em tracejado, tá? A água fria tá em linha contínua, tá? Nós não vamos utilizar a água fria. Vamos imaginar que nesse trecho aqui, por algum motivo, tem algum desvio da tubulação, e aí eu chego no nosso banheiro. A tubulação de água quente, ela vai ser de CPVC, tá? De 28 milímetros, que é o mais comum de se utilizar numa distribuição de teto, tá? A maioria é 28 milímetros que faz na distribuição. Também a gente vai considerar que essas descidas aqui, ó, elas estão na parede, né? Então, fazendo um detalhe aqui, então eu vou ter a minha viga, né? Minha viga de concreto. E aí eu vou ter minha alvenaria aqui, talvez mais grossa aqui, a minha viga. E aí minha tubulação tá vindo no teto aqui e descendo nessa parte, tá? Então, logo, esses pontos aqui que a gente vai descer, eles vão ser fixos, porque aí ele tá travado na nossa alvenaria, tá? Então, vamos só trazer esse desenho aqui só com a nossa tubulação de água fria. Então, aqui, banheiro. Desculpa, só a tubulação de água quente. Aqui, banheiro, aqui a cozinha, aqui a área de serviço, mais o aquecedor. Então, essa tubulação aqui, ela está fixa. Então, eu vou simbolizar como suporte fixo. Essa tubulação aqui, ela vai estar fixa aqui. E aqui ela vai estar fixa. Tá? Entre os meus suportes fixos, sempre vai ser suportes livres, tá? Muito interessante fazer com suportes livres, ok? Como eu tenho esse L aqui, tá? Esse L, então eu vou ter um suporte no meio, tá? Desse L, para eu suportar esse nosso desvio, vai suportar. E aí, mesmo que ele seja um suporte livre, ele vai acabar fazendo com que essa barra aqui na horizontal ela não se mexa. Ele vai ser como se fosse um fixo, a não ser que ele absorva as deformações desse trecho e desse trecho, ok? Então, qual que vai ser o exemplo? Verificar aonde eu preciso de lira, tá? E aí, calcular.
Como esses dois pontos... Então, vamos só colocar aqui o nosso tamanho. Então, aqui eu vou colocar 5 metros. Aqui eu vou colocar 10 metros. E aqui eu vou colocar 5 metros. Tá? E esse tamanho aqui eu vou colocar 2 metros. Essas outras dimensões não importam pra gente porque elas estão fixas, tá? Embutidas na parede, que nem esse detalhe aqui que eu fiz. Ok? Então, provavelmente, nesse trecho a gente vai precisar de lira, tá? Ou junta de expansão. E nesse trecho a gente tem que verificar se esse braço aqui ele vai absorver, tá? Então, vamos lá. Vamos chamar esse aqui de trecho 1, 2 e 3. Beleza? Qual que é a minha deformação do trecho 1? Então, ele vai ser o quê? O meu coeficiente alfa vezes meu diferencial de temperatura vezes o meu L. O coeficiente alfa, como vocês podem ver no manual técnico ali do CPVC, ele é 0,06, tá? A nossa temperatura, vamos imaginar que a gente está a uma temperatura ambiente de 20 graus e a gente vai aquecer a água a 45, que é o máximo permitido pela norma, para não precisar de válvula termostática. Até posso aquecer mais, mas eu preciso de uma válvula termostática. Então, o meu diferencial de temperatura é 25 graus. 25 graus. E aí, né, o meu L aqui é 5. Tá? Então, minha dilatação é 0,6 vezes 25 vezes 5 vai ser igual a 7,5 milímetros, tá? Bem pouquinho mesmo, é isso mesmo. Do meu trecho 2, né, então aqui é para o 1. Para o meu trecho 2 é o dobro do comprimento, ou seja, é o dobro da dilatação. E o meu trecho 3 é o mesmo comprimento. Tá? Então, essas que são as minhas dilatações. Para o trecho 3, certeza que vai precisar de junta de expansão ou lira. Então, já vou calcular a junta de expansão para o trecho 3, tá? Então, junta. Se você ver no manual ali técnico, né, do CPVC, que nem está aqui nessa imagem, a junta ela é capaz de absorver até 90 milímetros, tá? Logo, para o trecho 3, a gente precisa de uma junta. Porque ela é muito maior do que a deformação, né? 90 para 7,5. Então, eu só preciso de uma junta. Então, aqui no nosso esquema, tá? A gente vou colocar uma bolinha com quadradinho, é a nossa junta. Ah, Alan, o diâmetro que eu tenho, vamos supor que eu tinha, em vez de 28, era 35, por exemplo. Eu não vou ter junta de expansão especial. Então, eu vou precisar fazer uma lira. Então, se eu não puder utilizar a junta, que é muito mais fácil de execução, eu vou ter que utilizar a nossa lira. Então, como que eu vou calcular a lira? Beleza? Se fosse para o trecho 3, então, trecho 3, lira. Então, a minha lira total, né? Nesse caso, e aí a gente vai fazer o trecho 3. Vamos imaginar aqui o trecho 3. Então, esse aqui é o nosso trecho 3, aqui é a cozinha e aqui a área de serviço. Então, o nosso trecho 3 vai ter que ter uma lira, tá? Cozinha e área de serviço. Esse aqui é a minha lira 3. Tá? Então, a minha lira vai ser o quê? Raiz do 3 vezes meu módulo de elasticidade, meu diâmetro externo e a minha deformação, tudo isso dividido pela tensão admissível. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? O meu módulo de elasticidade para tubulação a 40 graus ou a 50 graus, a gente vai utilizar o de 50 graus porque não tem 45, não tem o intermediário, né? Você pode fazer uma regra de 3 para achar, mas eu vou utilizar como coeficiente de segurança, eu vou utilizar o módulo de elasticidade para 50 graus, tá? Que é o quê? 2.426.318.910.
E a minha tensão admissível para esse mesmo valor é 8.986.510, tá? 540. Isso tudo em Pascal, ok, gente? E aí, o nosso diâmetro externo, as tubulações de PVC, o diâmetro externo é o mesmo que o nominal, então ele é 28 milímetros, tá? E aí a gente tem que usar ele em metros, ou seja, 0,028 metros. E a nossa dilatação é 7,5 milímetros, ou seja, 0,007 metros. Ok? Joga tudo isso na fórmula. 3 vezes... Joga tudo na nossa fórmula e aí o L3 vai ser igual a 41 centímetros, tá? Deu 0,41 metros, mas dá 41 centímetros. Então eu vou distribuir esses 41 aqui. Como eu estou fazendo a lira em U, a gente sabe que aqui é 2L sobre 5, 2L sobre 5 e aqui é L sobre 5, tá? Então, esses nossos trechos, quanto que eles vão ser? Vezes 2 dividido por 5. Aqui é 17, 17. Aqui dá o 16,4. Vou arredondar para 17. 17, 17. E aqui 41 dividido por 5. Aqui vai ser 8. Daí eu coloco... Vamos fazer o seguinte. Aqui deu 8,2. Aqui deu 16,4. Aqui deu 8,2. Vamos fazer assim, ó. Então a gente vai arredondar para números que a gente utiliza em obra. Então, o nosso U da nossa lira, ele vai ter aqui 20, 20 e 10, tá? Pode arredondar para mais que não tem problema, que a lira é o mínimo do comprimento. Quanto maior, melhor, tá? Então, 20, 20 e 10, nossa lira para o trecho 3 está calculada. Beleza? Agora vamos verificar aqui no nosso exemplo aqui, se esse braço de alavanca de 1 metro ele vai ser suficiente, tá, para absorver a nossa tubulação aqui, tá? Então vamos lá. Minha deformação é 10, né? Então a nossa lira, basta a gente aplicar a mesma fórmula anterior, tá? Do trecho 3. Basta a gente aplicar a mesma fórmula. Só que aí a nossa deformação vai ser o dobro, tá? Então é vezes, vamos tudo de novo. Então, colocando, né, a fórmula no trecho 2, né, a lira 2, vou chegar aqui, eu preciso de uma lira de 58 centímetros. Então eu vou desenhar aqui o nosso trecho 2, né? A gente sabe que aqui eu preciso pôr um suporte, aqui eu preciso pôr um suporte e aqui eu preciso pôr um suporte. Esses suportes, eles têm que ser livres. Livres. Não pode ser o fixo, tá, gente? Livres. E aqui livres. Tá muito importante, porque ele tem que permitir, né, a locomoção, tá? Senão daí a gente perde o efeito. Então tem que ser suportes livres. Como é 58 centímetros, aqui a gente tem 2 metros, né? Então aqui a gente tem 2 metros. Tá bem tranquilo, porque a gente sabe que aqui é 1/4, aqui é meio e aqui é 1/4, né? Então, se eu for fazer o meu comprimento aqui total, né? 58 dividido por 4... vai dar 14 centímetros, né? Que eu posso pôr o meu suporte. Então, eu posso pôr o meu suporte aqui a 15. Aí, eu posso pôr dois suportes aqui a 30. Aqui a 30. Aí, aqui no meio, 2 menos... dá 1,40. E aqui, 15.
tá? Então, eu não vou precisar de lira, e aí é por isso que a maioria das distribuições não tem lira, porque a própria curva aqui, a própria conexão, distribuição no teto, ela vai absorver, beleza? Então, nesse caso, a gente não vai precisar de lira, porque esse próprio caminho natural que a tubulação está tomando já é a própria lira. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque esse vídeo vale o like de vocês, vale a interação, o comentário e vale a inscrição e ativando o sininho, beleza? Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente nos comentários ou nas nossas redes sociais, tá? Os links vão estar aqui embaixo e a gente vai disponibilizar o material que a gente utilizou aqui, que é o catálogo técnico da Tigre, tá? Você pode achar na internet, mas aqui também já você clica, é mais fácil, já vai direto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!